vídeo de hoje, resolveremos limites cujo resultado é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Para resolver esse tipo de limite, nós dividiremos o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Então, vamos ver um exemplo. Calcular o limite de 3x² sobre x² menos 9 quando x tende a infinito. Este é um caso de infinito sobre infinito. Qual é a maior potência de x no denominador? É x². Então, vamos fazer essa divisão, então. No numerador, 3x² dividido por x². No denominador, x² sobre x² menos 9 sobre x². Efetuando as simplificações, teremos no numerador 3, no denominador 1 menos 9 sobre x². Aplicaremos a propriedade dos limites, limite do quociente, quociente dos limites. Então, nós ficaremos com limite de 3 quando x tende a infinito, no denominador, limite da diferença, diferença dos limites, limite de 1 quando x tende a infinito, menos o limite de 9 sobre x² quando x tende a infinito. Limite da constante, a própria constante. Numerador, então, 3, no denominador 1, menos. Limite de 9 sobre x² quando x tende a infinito, esse limite vai para 0. Efetuando a operação no denominador, teremos 3 sobre 1, que é 3. Esse é o resultado, então, do nosso limite. Que significa que quando o x tende a infinito, a função 3x² sobre x² menos 9 tende a 3. Isso significa que a reta y igual a 3 é a assíntota horizontal dessa função. A função que é 3x² sobre x² menos 9. Vamos, então, fazer mais um exemplo desse cálculo de limites. Agora, a função é 7x mais 5 sobre 6x4 menos 2. De novo, temos o caso infinito sobre infinito. Dividiremos, então, o numerador e o denominador pela maior potência do denominador, que é x4. Então, 7x sobre x4 mais 5 sobre x4 no numerador. No denominador, 6x4 dividido por x4 menos 2 sobre x4. Podemos efetuar as simplificações resultantes, então, 7 sobre x3 mais 5 sobre x4 fica igual. No denominador, x4 por x4, ficamos só com o 6, menos 2 sobre x4. Usamos a propriedade dos limites, limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, teremos limite de 7x3 quando x tende a infinito, podemos usar a propriedade da soma, então ficará o limite de 5x4 sobre um x tendendo a infinito. Então, limite da soma, soma dos limites no numerador. No denominador, limite da diferença é a diferença dos limites. Então, limite de 6 quando x tende a infinito, menos o limite de 2 sobre x4 quando x tende a infinito. Bom, primeiro limite no numerador, 7 sobre x3 quando x tende a infinito, vai para 0. Segundo limite no numerador, limite de 5 sobre x4 quando x tende a infinito, também vai para 0. Numerador, resultado 0. Denominador, limite da constante, então limite de 6 quando x tende a infinito é 6, menos limite de 2x4 quando x tende a infinito, também vai para 0. Nesse caso, então, temos 0 dividido por 6, que é 0. Ou seja, a função 7x mais 5 sobre 6x4 menos 2, quando x tende a infinito, se aproxima de 0. Podemos dizer que y igual a 0 é a assíntota horizontal da nossa função. Nossa função que é
7x mais 5 sobre 6x4 menos 2. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui nós temos a função 2x mais raiz de 9x² mais 16, dividido por 4x mais raiz de 25 mais x ao quadrado. De novo, se a gente tenta calcular o limite, nós chegamos a infinito sobre infinito. Vamos, então, proceder dividindo o numerador e o denominador pela maior potência do denominador, que para nós é x. Então, ficamos com 2x sobre x mais raiz de 9x² mais 16 sobre x, 4x dividido por x, mais raiz quadrada de 25 mais x ao quadrado, dividido por x. Realizando as simplificações, teremos 2 mais. Vamos colocar o x para dentro da raiz. Então, vamos colocar para dentro da raiz x². 9x² sobre x² mais 16 sobre x², dividido 4x por x, 4, mais, novamente, vamos colocar o x para dentro da raiz, ou seja, x², 25 sobre x² mais x² dividido por x². Efetuando as simplificações possíveis dentro da raiz, nós vamos ter 2 mais raiz de 9 mais 16 sobre x². No denominador, 4 mais raiz de 25 sobre x² mais 1. Utilizando as propriedades dos limites, limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, teremos limite de 2 mais a raiz de 9 mais 16 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito. No denominador, limite de 4 mais raiz de 25 sobre x² mais 1, quando x tende a infinito. No numerador e no denominador, nós temos uma soma. Limite da soma, soma dos limites. Então, limite de 2 quando x tende a infinito, mais o limite da raiz. O limite da raiz é a raiz do limite, então vamos colocar o limite dentro da raiz. 9 é uma soma, limite de 16 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito. No denominador, nós teremos o limite da soma também, então limite de 4 quando x tende a infinito, mais a raiz das somas dos limites, limite de 25 sobre x² quando x tende a infinito, mais o limite de 1 quando x tende a infinito. Agora, vamos calcular cada limite separadamente. Limite de 2, quando x tende a infinito, 2, mais, dentro da raiz, limite de 9, 9. Limite de 16 sobre x ao quadrado tende a 0. No denominador, limite de 4 mais raiz. Limite de 25 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito, vai para 0. E o limite da constante é a própria constante. Então, nós teremos 1. Resultando, então, 2 mais raiz quadrada de 9, 3, dividido por 4 mais raiz quadrada de 1, que é 1. 2 mais 3, 5. 4 mais 1, 5. Portanto, resultado do limite, 1. Significa que a nossa função inicial tende a 1 quando x tende a infinito. E aí, y igual a 1 é a assíntota horizontal da nossa função. Pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo.